Olá, gente. Bom dia para vocês novamente. Boa tarde ou boa noite. De acordo com o horário que for possível vocês estarem vendo esse vídeo para a realização das atividades, ok? Mais uma semana que se inicia e vamos nós, né? Com fé, com determinação, com garra, seguir mais essa parte do processo, ok? Vamos lá. Nós solicitamos na última semana que todos os pais fossem à escola para o recebimento desse material complementar, ok? Que seria o material do PAIC que nós vamos utilizar a partir de agora em nossas aulas, ainda de forma remota para algumas salas, né? E vamos utilizar esse material da melhor forma possível, ok? Então, esperamos que todos tenham ido à escola para pegar o material. Quem não foi ainda, preciso que vá urgentemente, porque nós estamos já iniciando o uso desse material hoje, tá bom? E dia 21, e nós vamos utilizá-lo daqui para frente com muita intensidade, certo? É um material de língua portuguesa, o caderno de atividades, volume 1 e 2, e o caderno de produção textual, que eu vou mostrar mais na frente para vocês, tá bom? Também volume 1 e 2, ok? Então, vamos lá, mãos à obra. Na página 7 desse livro, nós vamos observar o primeiro gênero que nós vamos trabalhar, tá certo? O caderno do pai, que ele é dividido em gêneros textuais. Cada folhinha, a cada dia, nós vamos trabalhar um gênero diferente. O que é o gênero? É a forma de escrita, com as características próprias que ela possui, que cada gênero possui, ok? Então, o jeito que eu escrevo o bilhete não é o mesmo jeito que eu escrevo uma carta, não é o mesmo jeito que eu escrevo uma receita. Então, existem regras que são seguidas dentro de cada gênero textual, tá bom? Hoje nós vamos estudar um gênero textual chamado biografia, ok? Vamos já entender do que se trata, certo? Quando eu for lendo o texto, vocês vão observando a estrutura que ele tem, tá bom? E aí, dentro dessa estrutura, nós vamos identificando qual é o gênero que o texto pertence, esse ou outro qualquer que nós estejamos lendo, tá bom? Vamos lá. Atividade 1, você coloca a data de hoje, tá bom? 21/9/2020. Pode escrever o seu nomezinho completo aqui, ó. Acima dessa linhazinha verde, você pode escrever o seu nome, tá bom? Vamos lá. Você conhece Raimundo do Sela? Você sabe qual foi a profissão dele e o que ele fez ao longo de sua vida? Raimundo Sela. Vamos descobrir quem foi ele. Alguém já sabe quem foi? Já ouviu a história dele? Vamos lá. Raimundo Brandão Sela é o título do nosso texto, que está em negrito, certo? Raimundo Brandão Sela. Observem que o Raimundo, o Brandão e o Sela, os três estão iniciando com letra maiúscula, porque são o nome de uma pessoa. Da mesma forma, você, quando for escrever o seu nome, tem que ficar atento a isso, certo? Todas as primeiras letras do seu nome completo devem vir com letra maiúscula. Isso deve ser automático, gente. Nós não devemos esquecer isso jamais, tá bom? Vamos lá. Aí aqui tem um pontinho, aí tem o nome Sobral, Ceará. CE significa o estado do Ceará. Hífen, aí 19 de julho de 1890. 19 de julho de 1890. E tem uma cruzinha
e o nome Niterói, que é o nome de uma cidade do Rio de Janeiro, que é esse RJ, que aí é 6 de novembro de 1954. Tio, o que é isso? Aí é o seguinte, a primeira, que tem a bolinha e o nome Sobral e a data do 19 de julho, é a data em que ele nasceu. E a data onde tem essa cruzinha é a data onde ele faleceu. A data e o local, ok? Então, Raimundo Sela nasceu lá em Sobral, no Ceará, no dia 19 de julho de 1890 e faleceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 6 de novembro de 1954. Então, sempre que vocês lerem um texto que houverem esses dois símbolozinhos assim, seguidos do nome de uma cidade e uma data, significa nascimento e falecimento da pessoa que está sendo tratada daquele texto, ok? Vamos lá, aqui a gente tem do lado uma foto dele, né? Um desenho, um retrato de uma caricatura dele. E vamos iniciar as informações. Filho de uma professora brasileira e de um mecânico espanhol. Então, já dei a filiação dele. A data que ele nasceu, a data que ele faleceu e de quem ele era filho. Quando tinha 4 anos de idade, a família se mudou para a cidade de Camusim, no litoral oeste do Ceará. Foi em Camusim que Raimundo Sela e seus irmãos fizeram com a própria mãe os estudos iniciais de alfabetização, ok? Naquela época isso era comum, não tinha escola para todas as crianças, para todas as pessoas. Então, as mães que sabiam ler, que sabiam escrever, repassavam esses ensinamentos para os filhos, ok? Em 1906, veio para Fortaleza para estudar no Liceu Cearense, à época uma escola de reconhecida qualidade, onde se diplomou bacharel em Ciências e Letras. Em 1910, chegou ao Rio de Janeiro e, atendendo à sua inata inclinação para as artes, matriculou-se na Escola Nacional de Belas Artes como aluno livre. Ao mesmo tempo, inscreveu-se na Escola Politécnica, pois queria que se tornar engenheiro. Ok? Vamos ver a próxima coisa aqui. Raimundo Sela passou muito tempo no anonimato, ou seja, não era conhecido. Alguns dos seus principais personagens inspiradores, pescadores, jangadeiros e o homem comum do litoral cearense, desconhecem a obra do artista. Para a crítica e estudiosos da arte no Brasil e no exterior, Raimundo Sela é reconhecido como um dos maiores pintores do século XX. Quando voltou ao Brasil por problemas de saúde, residiu em Camusim, no interior do Ceará, e trabalhou como engenheiro. Em 1938, criou um painel sobre a abolição da escravatura para o Palácio do Governo do Estado, em Fortaleza. Voltou a dedicar-se à carreira de artista plástico de forma mais enfática, após 1940, quando se mudou para Niterói, no Rio de Janeiro. Após sua morte, foi criada a Casa Raimundo Sela, Centro de Artes Visuais em Fortaleza. Texto adaptado, disponível no site, que vocês vão ver mais legivelmente no caderno, no livro, tá? A gente não consegue ver bem aqui. Então, nós vimos que a biografia, ela traz o quê? Informações sobre determinada pessoa, ok? Essa pessoa é selecionada, primeiro você tem que escolher sobre quem você vai falar, para pesquisar sobre a vida dela e colocar esses dados no papel, ok? Então, na biografia, você vai apresentar a data do nascimento, onde essa pessoa nasceu, de quem ela era filho, se ela tinha irmãos, o que ela fez inicialmente na vida, como se encaminhou posteriormente a sua vida profissional, a sua vida pessoal.
Se a pessoa já tiver morrido, você vai contar um pouquinho desse histórico também, ok? Então, essa é a característica, essas são características de um texto de biografia, certo? Vamos em frente. Lá na próxima página, que é a página 8, nós vamos ter aqui umas questões para responder de acordo com o que está no texto, ok? Você vai ver qual era a profissão dos pais de Raimundo Sela, onde Raimundo Sela nasceu, que personagens inspiravam-no para produzir suas obras, e depois vamos ler o trecho a seguir. Atendendo à sua inata inclinação para as artes, matriculou-se na Escola Nacional de Belas Artes como aluno livre. Converse com a turma. O que o texto quer dizer com inata inclinação? Tá bom? A tia quer ver as sugestões de vocês sobre o que vocês acham que seja isso. Inata inclinação. Que entendimento vocês têm sobre isso? E se não tiverem nenhum, vamos pesquisar um pouco, né? Para saber o que é que se trata isso. Tá bom? Conversando sobre o gênero. Esse gênero textual chama-se biografia. O que será que isso significa? De que trata esse texto? Ok? Vocês vão dar uma pesquisada e descobrir o que significa biografia, ok? Em seguida, você vai me dizer quais são as características da biografia, ok? O que ela apresenta e para que serve. Por que eu quero escrever a história de uma pessoa com as datas, assim, das coisas mais importantes que aconteceram na vida dela, né? Com que objetivo isso é feito, tá bom? Então, vamos pensar um pouco e nos inteirar dessa questão, tá bom? Depois, vocês vão elaborar para mim conceito. O que é elaborar conceito, Tchauri? É você ter o pensamento formado sobre determinada coisa. Se eu perguntar para vocês o que é uma bola, vocês vão me dizer, uma bola é um objeto redondo que nós usamos para jogar, podendo ser utilizado os pés e as mãos. Elas podem ser coloridas, de uma cor só, de várias cores, de vários tamanhos. Então, você tem um conceito do que é uma bola, não é? Se eu lhe perguntar o que é uma banana, você tem um conceito do que é uma banana. Se eu lhe perguntar o que é um elefante, você tem um conceito de o que é um elefante. Você aprendeu o que é um elefante. E você vai me dizer aqui o que é biografia, com as suas letras, tá certo? Com as suas palavras, desculpe. Você vai criar um pequeno texto aqui me explicando o que é uma biografia, tá certo? Gente, esses são alguns quadros, né? Algumas obras de Raimundo Sela. Nesse primeiro tem uma mulher sentada, parece ter um bebê no colo. E o homem também está de pé, olhando para o horizonte, eles dois. Essa tela, ela foi feita água forte sobre papel, o material que foi utilizado nela. Ela mede 76,7 centímetros por 40,5 e está no Museu de Artes da Universidade Federal do Ceará, ok? É uma obra de Raimundo Sela. A segunda obra é Cabeça de Jangadeiro. Foi feita em 1933. Ele utilizou óleo sobre madeira. Ela mede 514 centímetros, é 51,4 por 44,2. 442 centímetros, ok? Então, vocês viram que aí ele fez a utilização de dois tipos de material para pintar. Um foi água forte sobre papel e outro foi tela sobre madeira. Aqui ele retratou um jangadeiro com o seu chapéu de abas longas. Para que eles usavam essas abas longas? O jangadeiro trabalhava no mar, no sol. Então, esse chapéu tinha qual objetivo? Protegê-lo, né, das insolações, das queimaduras, do sol ardente.
Então, ele retratou esse aspecto do jangadeiro dentro desse quadro que ele fez, né, desta obra de arte. E aqui embaixo você vê no peito do jangadeiro a assinatura dele, ó, R. Sela, e abaixo de onde a mulher está sentada também tem a assinatura do autor, ok? Vamos lá. As técnicas utilizadas pelo pintor foram diferentes. De qual você gostou mais e por que você gostou mais dela, ok? Aí vale também, quem tiver curiosidade, tia, eu não sabia que dava para pintar com água sobre papel. Dá. A aquarela ela é feita com as pinturas à base de água, ok? Uma mistura de tintas e água que vai tornando a possibilidade de surgimento de tantas outras cores, ok? Ou pode ser utilizado tinta sobre tela, tinta sobre madeira, tinta sobre tecido, pode ser utilizado carvão na pintura. Então, vários outros métodos, outras técnicas podem ser utilizadas nesses trabalhos de pintura, ok? Quem tiver curiosidade, dá uma esticadinha aí para conseguir descobrir essas outras metodologias, ok? E aqui nós temos o nosso caderno de produção textual de língua portuguesa, volume 1, ok? Do 4º ano. Nele nós vamos registrar os gêneros que nós estamos aprendendo, ok? Então, nós estudamos sobre uma biografia de Raimundo Sela e agora nós vamos ver um outro aspecto da biografia. Aqui eu queria ler para vocês essa apresentação que eu achei muito interessante. Vamos lá. Caro educando, este material didático foi elaborado para contribuir com a sua aprendizagem. Nele você encontrará uma diversidade de textos e atividades de língua portuguesa e matemática que o ajudará na consolidação dos conhecimentos necessários ao seu bom desempenho escolar e à sua vida. Terá também a possibilidade de produzir textos usando a sua criatividade e verá que quando juntamos essa experiência com o hábito da leitura, tudo fica mais fácil e vem a sensação gratificante de perceber que suas ideias foram passadas para o papel de forma compreensiva. Esperamos que você o utilize de forma responsável e prazerosa, pois somente assim ele atingirá os objetivos aos quais se propõe. Bom proveito, ok? Então, gente, muito bom esse material, a gente tem que tirar bastante proveito dele, porque realmente ele vai servir para toda a nossa vida, tá bom? Nós vamos aprender a escrever gêneros diferentes, regras de grafia, ok? As estruturas de um texto, o desenvolvimento da criatividade, ampliar o nosso vocabulário, porque quando nós lemos mais, nós escrevemos mais, nós aprendemos mais palavras novas, ok? Então, amplia esse vocabulário. Então, é um material riquíssimo que vai trazer muito crescimento, ok? Aí, nós vamos para a produção de texto 1, na página 7 também. E aí, aqui a gente vai ver algumas características da biografia, ó. Biografia é um texto que conta os principais acontecimentos da vida de uma pessoa. Normalmente, a organização é dos fatos mais antigos, por exemplo, iniciando pelo nascimento, para os mais recentes, finalizando com a morte da pessoa, caso já tenha acontecido, como eu já expliquei, né? São escritas na terceira pessoa. Lembram das 3 pessoas? Eu, tu, ele. Eu a primeira, tu a segunda, ele a terceira. E é utilizado uma linguagem clara e objetiva. Eu falo na terceira pessoa porque eu estou falando dele ou dela, de uma outra pessoa, ok? Ela nasceu em canto fulano de tal, ela nasceu em tal dia. Então, eu falo, me dirijo sempre na terceira pessoa. Quando eu faço a autobiografia, é que eu uso na primeira pessoa, que é eu. Eu estou falando de mim. Então, eu sou fulano de tal, eu nasci em tal lugar, eu fiz tais coisas. Isso é autobiografia,
Mas quando nós estamos escrevendo a biografia de uma outra pessoa, escrevemos na terceira pessoa do singular, ok? A biografia abaixo está escrita de forma bastante sucinta, ou seja, bem pequenininho o texto, bem concentrado, objetivo. Observe como esta foi organizada, quais acontecimentos foram selecionados e o tempo verbal utilizado, ok? Vamos lá. Raquel de Queiroz, biografia. Esta senhorinha aqui, que vocês estão vendo, é Raquel de Queiroz, uma escritora cearense muito famosa, muito conhecida, né? Ela teve vários trabalhos muito importantes e um dos que foi mais notáveis no trabalho dela foi o 15, um livro que ela escreveu sobre as épocas de seca aqui no Brasil, no ano de 1915, em que ela contava todo o sofrimento do povo que foi vivenciado, a história, como foi que se passou. É um livro muito forte, certo? Eu espero que um dia vocês venham a lê-lo também, ok? Então vamos lá conhecer um pouquinho da Raquel. Biografia de Raquel de Queiroz. Professora, jornalista, romancista, cronista e teatróloga. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza em 17 de novembro de 1910 e atualmente vive no Rio de Janeiro. Atualmente, quando foi escrito essa biografia, ok? Vamos observar o texto mais à frente. Foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, eleita em agosto de 1977. Em fins de 1930, publicou o seu primeiro romance, o 15, que teve inesperada e grande repercussão no Rio e em São Paulo. Com 20 anos apenas, projetava-se na vida literária do país, agitando a bandeira do romance de fundo social, profundamente realista na sua dramática exposição da luta secular de um povo contra a miséria e a seca. No Rio, onde reside desde 1939, colaborou com vários jornais. Publicou mais de 2.000 crônicas. Entre os romances mais importantes na carreira da escritora estão As Três Marias, Dora Doralina e Memorial de Maria Moura. Ok? Ler e escrever com muito prazer. A diversidade textual na alfabetização. Ok? Então, esse é um pouquinho da história de Raquel de Queiroz, né? A biografia dela, o que ela fez no seu tempo de vida. E aí, com base nessa biografia de Raquel, nós vamos ver, aqui atualizando para vocês. A Raquel de Queiroz faleceu no Rio de Janeiro em 4 de novembro de 2003, aos 92 anos. Esse texto aqui foi publicado em 2001, num programa de alfabetização solidária do MEC. Esse texto foi elaborado em 2021, então ela ainda morava no Rio, porque ela ainda não tinha falecido, ok? Ela faleceu 2 anos depois da publicação desse texto aqui, ok? Então, vamos lá. Agora vocês vão treinar como fazer uma biografia, ok? É a nossa parte do mãos à obra. Você vai escolher uma pessoa que você admira e vai escrever aqui a biografia dessa pessoa, ok? As coisas importantes que essa pessoa já fez, onde ela nasceu, todas aquelas características que nós vimos que o gênero textual da biografia precisa trazer, tá bom? Nascimento, se a pessoa já morreu, a morte, o que ela fez durante a vida, qual foi o seu processo, né, de vida. E aí vocês vão escrever aqui nesta folhinha e na página seguinte, certo?
Ah, tia Auri, eu queria escrever só nessa daqui. Gente, nós precisamos começar, ou melhor, continuar o nosso processo de construção de textos, ok? E para isso nós precisamos treinar a nossa escrita. Então, quando você vai começar um texto, você precisa fazer primeiro o quê? Colocar um título, não é? Então, na primeira linha, você vai colocar o título do texto, que é o quê? Biografia de. Aí você vai botar o nome da pessoa que você vai fazer a biografia. Se tem um cantor que você gosta, você vai pesquisar a biografia dele. Se tem um artista que você gosta, um pintor, um personagem, você vai pesquisar a biografia dessa pessoa, desse autor, desse artista, e vai colocá-la aqui com as suas palavrinhas, ok? Você vai lendo as informações onde você tiver a fonte de pesquisa e vai registrar elas aqui, certo? Com certeza vocês vão conseguir desenvolver um texto com muitas páginas, com muitas linhazinhas, sem preocupar-se com isso, tá bom? Vamos prestar atenção nas questões do parágrafo. Nós já aprendemos que todo parágrafo precisa iniciar com letra maiúscula e a partir do início as outras são minúsculas. Eu só vou escrever letras maiúsculas novamente quando eu for iniciar outro parágrafo, ou quando eu tiver o nome de um lugar, ou quando eu tiver o nome de uma pessoa, ou depois de algum sinal de pontuação, ok? Aí eu vou e recomeço a frase seguinte utilizando letras maiúsculas, ok? Na inicial. Vamos prestar atenção também nos pontos finais, interrogação, exclamação, 2 pontos, na aplicação que ele tem, tá certo? A vírgula. Vamos ver as estruturas do texto que nós estudamos, 2 biografias, e vamos tentar seguir mais ou menos a linha do que eles apresentam, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar a tia que a gente vai orientando, tá bom? Alguma dúvida que venha surgir. E aqui a mensagem da tia de hoje: estamos juntos nesse momento para garantir seu direito de aprender, ok? É um direito da criança de aprender. Então, os responsáveis por esse aprendizado são a família e a escola, ok? A nossa parte está sendo essa orientação e a da família vai ser colocar realmente vocês para fazerem, para terem essa consciência da importância desse momento, ok? Para que não estagne, que não pare o aprendizado, o conhecimento de vocês em relação aos conteúdos da escola.